e, portanto, a partir de agora temos esta sessão a gravar e, portanto, dar as boas-vindas hoje e no futuro e, portanto, passar a palavra à nossa moderadora, a professora Maria Fernanda Rebolo. Agradecer muito. Bom, muito bom dia a todos. Tenho imenso prazer em estar aqui. Claro que o afeto da proximidade física é diferente, mas é muito bom ver tantas caras conhecidas e ver o interesse. Estão mais de 50 participantes, é fantástico. Bom, e as primeiras palavras, evidentemente, para elogiar esta iniciativa, agradecer à Leonor Medeiros o convite para participar como moderadora e evidentemente reforçar a importância destas reflexões, destes encontros que se vão tornando cada vez mais necessários, não é? Quer dizer, não só para compreendermos o nosso património industrial e refletirmos sobre ele e pensarmos como dar-lhe voz, como o preservar e como comunicar também e envolver as comunidades na sua preservação. Esse para mim é cada vez mais o desafio determinante. Se nós não conseguirmos efetivamente seduzir as pessoas, envolver as comunidades e criar uma consciência coletiva para que este património seja valorizado e seja reconhecido, dificilmente podemos caminhar e arranjar argumentos realmente válidos para a sua preservação, sendo que evidentemente por isso todos os momentos de fruição, seja através de dinâmicas museológicas, seja através de outras, é particularmente relevante. E de facto também estes momentos difíceis como nós neste momento atravessamos nos fazem refletir também sobre isto, não é? Olhando um bocadinho numa ótica de história económica mais ampla, de repente nós percebemos que estamos a viver aqui uma revolução digital, tínhamos a noção da sua importância, não é? Se calhar a mais intensiva desde a Revolução Industrial e com características diferentes, até porque entra em casa de cada um de nós, quer queiramos, quer não. Antes do Covid eu dizia muitas vezes que me preocupava porque ela é simultaneamente uma ferramenta poderosíssima no sentido da agregação e da democratização do conhecimento, mas que rapidamente poderia ser também uma dimensão de afastamento, de exclusão e de assimetrias. E de facto a aceleração que a Covid está a introduzir aqui está a demonstrar tudo isto, não é? E felizmente nós podemos estar aqui reunidos, até se calhar com impactos positivos em muitos domínios, mas tudo isto nos faz também pensar nestes ciclos da história que evidentemente têm a ver com o património industrial. Eu acho que nós se calhar estamos a entrar agora sim, como dizia o Hobsbawm, a Primeira Guerra foi se calhar o princípio do século XX, se calhar esta dimensão do Covid tem também um processo intensivo de mudança e quem sabe marcará efetivamente também o século XXI com outro tipo de dinâmicas como nós estamos a viver. E portanto, inventar esta forma de falarmos sobre património industrial neste contexto terá sequelas na partilha e do conhecimento, e eu acho que terá sequelas também para a forma como nós podemos pensar o património industrial. Bom, eu estou só aqui como moderadora e sou uma moderadora privilegiada, como é evidente, porque não só estou com muitos amigos e outras pessoas que não conheço tão bem, mas sobretudo porque estou a apresentar duas pessoas que têm um currículo e que nos vão proporcionar aqui duas intervenções que são seguramente muito importantes, relevantes e sedutoras, e com um sentido crítico também, não é? Porque é uma das suas características e isso é fundamental. Bom, nós vamos então ter uma primeira intervenção pela Graça Filipe, quer dizer, é quase... apresentar a Graça é apresentar uma amiga, mas é sobretudo apresentar uma pessoa que toda a gente conhece pela enorme contribuição que tem dado nestas questões do património industrial, não é? E portanto, mais do que dizer como ela é investigadora no IHC, no Instituto de História Contemporânea, está ligada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e evidentemente tem a sua formação e é professora precisamente nas áreas da museologia e é um dos pontos fundamentais do mestrado
de Museologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e nós precisamos muito de museologia cada vez mais no nosso país, acho eu. É técnica superior na Câmara Municipal do Seixal e tem tido um percurso profissional muito amplo. Mas eu gostava, sobretudo, de dizer duas coisas relativamente à Graça Filipe, e são essas que a mim sempre me sensibilizam mais e que acompanham tantos outros argumentos no sentido do respeito e da estima que tenho por ela e admiração profissional. A Graça foi talvez das primeiras pessoas a pensar a museologia com sentidos diferentes no nosso contexto nacional, ligando à questão do património e da preservação industrial. Eu acho que devemos-lhe a ela, de facto, a afirmação da ecomuseologia em Portugal e mais do que isso, depois também um caminho no sentido da aproximação, do envolvimento das comunidades também a estas realidades, sempre com um sentido muito crítico e rigoroso e exigente, que efetivamente a caracteriza. Tem também uma particularidade, é que ela está sempre presente onde é necessária e portanto, e por isso também está aqui hoje connosco. E obrigada, Graça, obrigada sobretudo por tudo também quanto tens feito e designadamente em conceitos de patrimonialização, a importância da salvaguarda deste património, mas com um sentido muito assertivo, muito consciente, responsável, também com a noção muito clara de que nós não temos que guardar tudo, temos que saber escolher e temos que saber cuidar bem e com objetivos claros, porque guardar só por guardar, preservar só por preservar também já não faz sentido, sabemos isso bem. Portanto, é esse sentido crítico da Graça que eu aprecio muitíssimo, muito obrigada, e portanto agora tens meia hora para, por favor, partilhar connosco. Olha, eu vou tentar não privilegiar as minhas prioridades de momento, mas não consigo deixar de fazer duas coisas. Uma é saudar-vos a todos e em particular quem já interveio e dar um abraço muito forte a vocês. Estou a usar a palavra abraço, não é? Um abraço muito forte a vocês todos que conheço. Aos que não conheço pessoalmente, agradecer estarem aqui e apostarem em gastar o vosso tempo neste pedaço da nossa manhã. Enfim, não me revejo totalmente nas palavras amigas, que são muito generosas, da Fernanda, mas aceito o desafio e de facto eu revejo-me numa posição de grande sentido crítico em relação a estas realidades, começando por ser um sentido crítico em relação ao meu próprio trabalho, reflexivo, prático, de terreno, enfim, como vocês creio que vão perceber. Eu peço que vocês tenham em conta que este título, Leonor, posso compartilhar a tela, não é? Já está na altura. Quando quiseres, força. Não sei se vocês estão a ver a tela? Ainda não, dá-nos uns minutos, uns segundos, às vezes pode demorar. Também deverás ter do teu lado um sinal a dizer que foi iniciado o compartilhamento. Sim, estou. E agora, já estão a ver? Exato, sim. Agora já estão a ver. Pronto, então, estava-vos eu a dizer que, vou pôr assim, estão a ver? Está ok, pronto. Estava-vos eu a dizer que foi antes de toda esta fase muito especial que nós estamos a viver que eu respondi ao vosso convite, que agradeço vivamente, e que me imaginei numa sessão presencial, não é? A falar sobre este tema. Enfim, peço desculpa pelo título um bocadinho complicado e longo, da musealização entre os processos de transformação de sítios industriais ou pós-industriais, porque eu imaginei abordar o tema num contexto de desindustrialização
e a minha ideia é realmente abordar as potencialidades, mas também as limitações na salvaguarda do património industrial. E o que vos queria dizer é que nos últimos dias, já no contexto em que estamos agora, tive imensas hesitações em manter o meu plano de reflexão e o meu plano, enfim, um bocadinho teórico. Eu peço desculpa a alguns de vocês, mas não consegui evitar de me manter um pouco nesta minha linha e, de facto, o que vos trago aqui, eu não sei se vocês estão todos a ver, eu tenho aqui uma janela persistentemente a aparecer-me, mas que eu não a consigo tirar daqui. Não consegues afastar, não é nada que esteja em cima do teu ecrã? Alguma janela aberta? Vocês veem em cima do ecrã? Vemos sim, e podemos ser nós, sabes? Não será a janela onde nós estamos? Pronto. Podes afastá-la? Ok, obrigada, Leonor. Nada, boa. Pronto, e então, o que eu vou tentar de facto ser bastante sucinta, embora a janela volte a aparecer. Leonor, ajudas-me? Não dá para... Não sei como tirá-la daqui, para dizer a verdade. Sabes, eu acho que está do teu lado, não é nada... Não é nada para vocês? Não, nós vemos uma coisa, não demasiado invasiva, mas é invasiva. Não é nada que esteja por trás ou em cima do teu ecrã. Às vezes perguntam se somos nós, a nossa caixinha de apresentação, com as nossas fotos ou assim. Não. É que vai aparecendo aqui quem é que está em sala de espera, admitir, mas olha, eu lamento imenso, mas não sei tirar esta janela daqui. Eu vou fazer algumas experiências, mas continua, Pronto. não é então, limitativo. Indo ao tema, e tal como eu vos estava a dizer, o meu propósito é mais trazer-vos uma linha de reflexão que vos quero, enfim, também pôr de sobreaviso, que é uma linha de reflexão baseada não só na análise de casos por bibliografia, mas na análise de terreno e na experiência de trabalho de algumas décadas. Eu sei que fica um bocadinho pretencioso ou aparentemente pretencioso falarmos de décadas, mas na verdade é o caso, literalmente, de décadas de trabalho. E esta questão de abordar os contextos de desindustrialização, de facto, enfim, estou a restringir esta possibilidade de abordagem ao tema que também está proposto para hoje, porque são contextos geradores a desindustrialização, naturalmente, não é? Em que não vou de todo entrar nesse tema do ponto de vista histórico, sociológico, etc., mas pelo interesse de que são contextos geradores de sítios pós-industriais, que nós sabemos associados a situações de depressão ou de reconversão económica e social, a muitas mudanças vivenciais, a processos de perdas de referências culturais, certamente de aquisição de outras referências, de transformação de paisagem, de novos usos de espaço, de supostamente questões bastante complexas, mas de reordenamento do território e de potenciais novos patrimónios. E, de facto, o meu intuito é, no que toca aos projetos de salvaguarda patrimonial e aos modelos de gestão de património resultantes desses projetos de salvaguarda, tentar alertar para as nossas diferentes possibilidades de reflexão, de práticas e de intervenção relativamente a aspectos como a importância da caracterização e da identificação de valores nos tais cenários, nos tais contextos, nas problemáticas de concepção de um projeto sob uma perspectiva territorial, porque é nessa perspectiva que eu gostaria aqui de intervir, mas também com a noção de que tem que haver com qualquer projeto
e sob essa perspectiva territorial, de intervenção territorial, eu tento sempre pôr a questão do problema da sustentabilidade, mas tem que haver financiamento, do conceito de património industrial de uma forma dinâmica e como campo de experimentação, porque temos noção disso, não é? Da importância da proteção legal, aliás, nós tentámos relacionar, não é verdade, este dia, apesar de já estarmos a 30 de Abril, estamos ainda próximos do 18 de Abril, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que muita gente liga sobretudo ao património classificado, e que a classificação do património tem, a meu ver, uma importância muito grande, mas não se resume a isso um plano de salvaguarda. E, de facto, nestes projetos de salvaguarda, para mim é de facto muito importante a ideia do programa e do projeto de reutilização e de gestão patrimonial. Penso que seria extremamente útil nós desenvolvermos mais frequentemente linhas de trabalho e de interseção no sentido da avaliação destes casos e de uma reflexão prospectiva. Não vou de todo ensinar o Padre Nosso aos vigários, não é? Mas continuo a achar que é importante termos como referencial definições, não é? Conceptuais e conceitos operativos que depois todos precisamos de utilizar. Um deles é o de património industrial, que só estou aqui a projetá-lo como memória de que ele existe, e os conceitos operativos de salvaguarda, salientando que quando empregamos salvaguarda, o termo e o conceito de salvaguarda, é porque queremos dizer respeito àquilo que tem vida, àquilo que não morreu, ou que pode continuar a viver, ou que se quer guardar e transmitir salvo. E, de facto, este conceito de salvaguarda eu acho muito importante nestes processos que procurei salientar nesta minha abordagem reflexiva. E a importância dos planos de salvaguarda, compreendendo análises pluridisciplinares e complementares que nos levam a vários fatores relevantes para esses processos de salvaguarda, e recordando que nós temos na nossa própria legislação, enfim, muitos instrumentos sobre esta questão, nomeadamente, vou aqui salientar, porque depois referirei essa questão, dos planos de pormenor de salvaguarda. Também quero lembrar-vos que, de facto, escolhi como ponto de abordagem a hipótese da musealização de património como uma hipótese, como uma eventual via, não é? Mas partilhando convosco que, usando o conceito operativo de musealização, nos estamos a referir a tornar museal, e que para tal é preciso também estruturas, intervenções, e que musealizar um sítio pressuporá um processo sujeito a programas, a projetos, ou associado a um museu já existente e que se possa adequar à incorporação desses novos patrimónios, ou por via da criação de um novo projeto e de um novo processo museal. Isto não vou entrar em detalhes. Na verdade, ao entrar nesta hipótese de patrimonialização em contextos de desindustrialização, porque eu também vou-vos dar brevemente exemplos que têm a ver com potenciais patrimónios gerados pela conjuntura de sítios pós-industriais, portanto, em processos territoriais de desindustrialização, e, de facto, não posso deixar de salientar que o património industrial é um conceito ainda que se torna um campo de experimentação. Eu estou a assumi-lo mesmo depois de décadas de trabalhar neste campo de experimentação,
que é um domínio complexo de gestão patrimonial, eu diria mesmo que é um domínio ainda marginal para uma série de aspectos administrativos e de políticas públicas, mas não vou entrar por aí. Salientar a complexidade da identificação de valores, que apesar do caráter industrial destes sítios e dos objetos com que nos confrontamos para a sua valorização, cada caso, cada contexto é muito singular e muito específico. Pode parecer um paradoxo quando falamos de sítios industriais, mas de facto, como sabemos, é assim. Mais uma vez salientando a importância da proteção legal nos processos de patrimonialização, onde, de novo, volto à relação com as questões administrativas e de políticas públicas, há de facto insuficiência e ambiguidade para a operacionalização de programas inerentes a um estatuto patrimonial de objetos em contextos pós-industriais. A questão das estruturas de estudo e de inventário de património industrial e tecnológico, enfim, não pude deixar de pôr isto nos nossos tópicos, também porque estamos aqui com pessoas certamente muito focadas nas questões académicas, mas também muito focadas no acesso público a estes dados, não é? Nós estamos num país onde há muito mais iniciativas e atividades, aliás, um dos casos que eu vou salientar a seguir é exatamente para reforçar esta ideia de que há imenso trabalho do melhor que se pode ter feito, creio eu, a nível europeu e mundial, mas muitas vezes parece que falta o acesso público à informação, não é? Talvez pela carência de estruturas que depois deem acesso organizado a esta informação e, portanto, também não poderia deixar eu própria de salientar a importância do acesso, da organização de acesso coletivo, que eu acho inerente aos planos de salvaguarda e de transmissão, e tocar também aqui num ponto que de todo eu não terei, enfim, a ousadia de em tão pouco tempo tratar em detalhe, mas a importância da conservação como condicionante do uso e da sustentabilidade do património. Não consigo deixar de anotar aqui para vocês que, como em muitos outros aspectos, o património industrial tem especificidades, como sabemos, com que nos confrontamos museólogos, arquitetos, designers, mediadores, etc., etc., que é, de facto, aquelas opções de deslocar, porque há muito património industrial que se conserva deslocado, mas, de facto, eu também gostava de salientar o património industrial conservado in situ e tendo inúmeras questões a equacionar, nomeadamente a questão da conservação de objetos estáticos, mas também da conservação de objetos operacionais que trazem a grande mais-valia, entre outras, de nos permitir salvaguardar saberes técnicos, o que sabemos que é um processo também muito complexo para todos os que intervêm nestes programas e planos de salvaguarda. Portanto, partilhando convosco um pouco o fio reflexivo condutor que eu vos trago como proposta de discussão, é partir do território, desindustrialização, sustentabilidade de políticas públicas, pensar nas nossas experiências e intervenções em processos de patrimonialização, mesmo que nem sempre, quando estamos a processá-las e a vivenciá-las, percebamos o alcance dessas nossas intervenções em termos de patrimonialização, portanto, agenciadores de reconhecimento de significado cultural de sítios pós-industriais e agenciadores de planos de salvaguarda e todas as questões que vêm decorrentes e que são questões de mudança, os programas de reutilização, os projetos, as estruturas de gestão patrimonial que eu vou colocar ao nível, enfim, do paradigma da participação, embora saibamos que esse paradigma nem sempre é levado, é cumprido, digamos assim. Portanto,
nisto, e eu peço desculpa porque, enfim, estou-vos a dar aqui um bocadinho a sobremesa, mas abreviada, não é? Que é, eu escolheria sempre para esta abordagem, não é? E para este debate e tentativa de estimular a discussão, escolheria sempre o caso da Covilhã, que penso que é um caso maior no nosso contexto nacional e a nível europeu e internacional. Penso que não está ainda, para alguns de nós mesmo, talvez no contexto académico, devidamente valorizado. Eu devo dizer que é uma das situações, uma das experiências que mais me fascina e continua a fascinar, com grande admiração, e saudando o arquiteto aqui presente, mas com grande admiração por décadas de intervenção e por todos os intervenientes, e também com uma palavra de muito especial apreço por pessoas, quer do início de intervenção da APAI e a Elisa Calado Pinheiro, enfim, que todos nós saberemos reconhecer a importância do seu papel e do seu trabalho e enfim, realmente do fazer e do levar à prática com uma sistematicidade difícil de ver em qualquer outro projeto e experiência, no caso português, a meu ver. Estou a dizer isto humildemente porque realmente me parece um caso maior. O que é que eu quero salientar aqui? Quero salientar a dependência administrativa e tutelar destes planos e destes sítios, neste caso do Museu de Lanifícios, e é um outro aspecto, convergentemente com as tutelas, com as iniciativas, com as entidades e as conjunturas que motivaram estes processos, parece-me indissociável do contexto cronológico. Portanto, estamos de facto a falar das últimas décadas, estamos a falar dos anos 80, não é? Não vou poder aqui entrar, obviamente, em particularidades. Na definição de missão destes que acompanharam estes processos programáticos, não é? E a questão que eu valorizo muito, a missão. Reparem como há aqui uma abrangência territorial vasta, não é? Que no caso, mesmo no caso do Museu da Covilhã, sendo uma universidade, é completamente coerente com todo o articulado programático e com todo o desenvolvimento do projeto, e algo que ultrapassa aquilo que costuma ser o conceito, vou chamá-lo, não gosto muito de falar em conceito tradicional ou clássico de museu, mas onde eu queria de facto pôr a tónica é nesta ideia de que os processos museológicos são meios para atingir fins. No caso da Covilhã, eu saliento a intervenção como o programa, todo o programa, portanto, além do programa de intervenção nos sítios, nos edifícios, abrangendo a arquitetura e, portanto, cumprindo funções supostamente tradicionais da museologia, de pôr em acesso público para um longo prazo, para um desenvolvimento de um plano de salvaguarda a longo prazo, é de facto notável a intervenção num espaço geográfico, territorial, urbano, social, também alargado. Eu escolhi, entre outros aspectos, que poderia aqui salientar, este aspecto da rota, do projeto da Rota da Covilhã, portanto, transpondo as paredes dos núcleos museológicos, dos percursos em todo o território e na cidade. Salientar também a constituição de uma coleção, de um acervo museológico, mas com este conceito alargado. Portanto, o acervo não são os objetos que se apresentam nos vitrines ou na exposição, apenas,
mas também são as componentes arqueológicas, os sítios arqueológicos, os imóveis, nos seus contextos, com o seu pulsar de viver na cidade, com tudo o que é um desafio à tal tendência e necessidade de tempo longo dos museus, mas a criação de uma série de serviços públicos que precisam das tais estruturas funcionais e que também lidam com aspectos críticos, digamos assim. Como sabemos, quem lida com patrimónios de âmbitos cronológicos muito alargados, no caso da Covilhã, não é? Em termos de pré-industrial e pós-industrial. O outro caso, e eu, enfim, vou partilhar com vocês que este é um assunto que me leva a um sentido crítico ainda mais apurado, porque na verdade é algo em que eu, entre outras pessoas, pelo lado da administração pública local, me revejo como uma das pessoas ativamente agenciadoras de alguns destes processos, mas vejo com um profundo sentido crítico, não é? Porque realmente tudo o que nós possamos dizer sobre estes dois casos do Ecomuseu, eu escolhi 2 sítios, o sítio da Mundete, não sei se alguns de vocês o conhecerão, provavelmente neste momento não terão uma ideia tão concisa e também vou usar o termo, dorida, uma ideia tão dorida como a minha, mas que é uma ideia dorida, mas no sentido de avaliação e de perspectiva, e que penso que é um dos sítios que vale a pena refletir, avaliar e tirar daqui ilações, não é? Aliás, tem havido, ainda recentemente, houve uma tese de mestrado, não me vou aqui pronunciar, até no ISCTE, sobre o caso da Mundete. É muito complexo, é difícil de avaliar no terreno em cima do momento, mas foi um dos casos que eu vos propus para uma reflexão, potencialmente, porque voltamos à década de 80, não é? Portanto, neste caso, a instituição de um processo museológico completamente distinto do da Covilhã, mas de âmbito territorial, com uma definição de missão também bastante assertiva, onde está focado o contributo para o desenvolvimento local, com um programa de qualificação de há 2 décadas atrás, onde se destacaram, de facto, e privilegiaram e reconheceram valores patrimoniais, portanto, significados culturais, a 2 sítios, o da Mundete e o outro que eu aqui incluí, o da Fábrica de Pólvora de Valconhaços. E mesmo sendo no mesmo território, 2 processos, 2 sítios que têm seguido rumos completamente diferentes. Mas em que se puseram objetivos de salvaguarda e a musealização como processo ou conjunto de procedimentos desejavelmente ou potencialmente ativadores de salvaguarda. No caso da Mundete, eu tenho um desenhozinho aqui em baixo para vos salientar que foram as intervenções de musealização do final dos anos 90 e de início da década de 2000, apesar de ter havido um programa base inicial, nenhuma destas intervenções se fez verdadeiramente acompanhada de projeto de arquitetura. Eu não vou entrar em pormenores porque o tempo está-se a esgotar, não é? Mas saliento que apesar de ter havido colaborações com designers e mesmo
Soraya provavelmente lembrar-se-á muito bem do que estamos a falar, apesar de nunca ter havido uma relação, a tal relação desejável, mais qualificada e consistente, mas de facto houve intervenções que implicaram a intervenção nos edifícios, nomeadamente para a sua abertura ao público, mas a verdade é que não se cumpriu e foi-se paulatinamente abandonando o conjunto de propósitos iniciais do supostamente assumido plano de salvaguarda, porque de facto houve a municipalização destes cerca de 14 hectares, portanto com uma área no contexto urbano vital, em termos de ordenamento, em termos de dinâmica urbana do antigo núcleo urbano. Aliás, o Seixal tem este processo, enfim, parece mal quase eu dizer isto porque trabalho na autarquia, mas eu própria me questiono como é que ele está a ser equacionado neste momento, em termos de reconhecimento do que é o centro histórico do Seixal, porque o centro histórico do Seixal, e essa proposta surgiu com o processo de salvaguarda da Mundete, não pode ser confinado ao centro histórico de antes da intervenção no sítio industrial. A Mundete também é centro histórico, não é? Mas pronto, isto para vos dizer que nos últimos anos foi-se impondo um outro conjunto de fatores de intervenção, de necessidades de intervenção na área urbana. O processo de classificação da Mundete nunca foi concluído, eu não vou também entrar em detalhes, e nunca chegou a ser formalizado um plano integral de salvaguarda. Nos últimos anos há a instalação, o arranjo e neste momento o acesso público e a manutenção de uma zona preciosa, enfim, que foi designada e é designada de parque urbano. O sítio tinha um nome, era o Alto de Donana, e vários edifícios inicialmente reconhecidos como desse conjunto de significado cultural foram pura e simplesmente demolidos e outros usos foram convivendo, mas reparem, não é um paradoxo total, porque desde o início que se imaginou que estes 14 hectares em pleno centro urbano seriam destinados a vários usos, restauração, área comercial, ensino, etc. Mas Graça. isso aconteceu. Só para chamar a atenção para as horas, desculpa. Ok. O outro caso, e este caso de que se poderia, enfim, resumir também nesta ideia do que eu já vos vim a dizer. Portanto, houve um programa inicial, é o caso da fábrica da pólvora de Valdonhaços, onde nós temos neste momento a situação que eu costumo dizer, mesmo com outros parceiros, não é? Que é onde o processo está todo em aberto, mas não podes ficar todo em aberto por muito mais tempo, porque efetivamente a resiliência do património edificado não é eterna e nós voltamos, para o bem e para o mal, a definir uma área de intervenção e de salvaguarda muito ambiciosa, são quase 14 hectares também, não é? Eu salientei aqui, peço desculpa dizer isto, porque estamos num sítio que a maior parte das pessoas diz, mas Valdonhaço, isso é o quê? É onde? Não é? Pronto. Mas o sítio de Valdonhaço, ali delimitado à volta daquele retângulozinho vermelho, tem só o sítio de Valdonhaço quase 8.500 habitantes, numa freguesia com quase 50.000 habitantes. Portanto, a identificação e a valorização patrimonial do sítio foi feita com enorme detalhe durante ainda o funcionamento dos últimos anos da fábrica e
saliento um aspecto que me parece muito importante para as questões que finalmente vos voltarei a elencar para reflexão, que é o facto de se ter ativado com uma relativa consistência todo o processo participativo, desde o levantamento e inventário, à documentação, a registros de vários tipos, que se está a trabalhar ativamente para colocar em acesso público toda a informação recolhida e todo o trabalho de investigação em curso, aliás, e a participação com antigos trabalhadores. Como sabemos, nestes processos passam décadas e as pessoas não são eternas, portanto, há novos grupos de interesse sobre o sítio e sobre o património, e o museu também tem que se adequar a estes novos interesses. São artistas plásticos, que são biólogos, que são arqueólogos industriais, que são historiadores, que são físicos, que são engenheiros, etc. Aliás, temos neste momento um projeto financiado pela FCT que dá conta destas potencialidades dos sítios pós-industriais e dos planos de salvaguarda do património industrial. E então, enfim, as questões que são imensas. Quais as transformações causadas pela patrimonialização de contextos industriais em ambientes de desindustrialização? Que políticas públicas abarcam ou interferem nestes processos? Que parceiros ou entidades participam? A quem mais podem interessar estes processos? Quais os fatores de transformação ocorridos a partir de concepções museológicas e da interação agenciada pelos museus com grupos de interesse e comunidades específicos? Como é que os espaços e a interpretação do tempo industrial se adaptam à transformação urbana? Como é que a reabilitação da arquitetura industrial, ora na musealização de sítios industriais, ora na instalação de outras valências e infraestruturas das cidades, interfere na paisagem e nas dinâmicas de mudança do território? São questões que eu acho que estão presentes e qualquer um de vós certamente tem refletido e podemos refletir sobre elas. Vou tirar esta... Exatamente, parar a partilha. Parar a partilha. Mas é uma pena ficarmos sem esta partilha. É uma pena... Porque acho que é bom depois tê-lo presente quando estivermos a discutir, enfim, são excelentes desafios, não é? Quer dizer, obrigada Graça, porque não só toda a intervenção é um excelente desafio, não é? Quer dizer, e obriga-nos a pensar e a ter efetivamente uma perspectiva atuante e responsável perante tudo o que tem acontecido e o que não tem acontecido e a forma como tem sido feito. E, portanto, é essa dimensão crítica que eu acho que é fundamental termos também, no que diz respeito à própria análise do percurso da nossa abordagem do património histórico industrial em Portugal, e, portanto, é muito bom que seja feito, e temos que aprender também com os erros, com as ambições e com as suas medidas. Bom, e passávamos então para... E as questões finais são ótimas para depois orientar o debate, é muito bom, muito obrigada, espero que depois as possas colocar online quando entrarmos em fase de debate. Bom, e passava para a Bárbara Silva Bruno, que também é conhecida de todos nós. Obrigada, Bárbara. A Bárbara é licenciada em História e fez precisamente a sua especialização na área de mestrado, precisamente em estudos no património. Neste momento está a cumprir o seu doutoramento também na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, precisamente trabalhando um tópico que é tão importante, a relação entre o público e o privado, e tomando como caso de estudo o abastecimento da água a Lisboa durante todo o século XX, julgo eu, e portanto será com certeza uma contribuição porque todos ansiamos, esperemos que ela esteja quase a acabar. É investigadora associada também no Instituto de História Contemporânea, quadro, enfim, todos nós encontramos por lá
é quadro superior da EPAL e está no Museu da Água já há uns anos valentes e tem sido também muito empenhada e para nosso benefício na publicação de uma série de estudos precisamente sobre as questões da EPAL, da água, das galerias subterrâneas, deste património fantástico. Temos que dizer que ela trabalha num sítio de luxo, não é? Quer dizer, e portanto também um privilégio merecido seguramente. E trabalhando alguns tópicos tão ricos quanto precisamente a questão do vapor no museu na estação dos Barbadinhos. Portanto, obrigada Bárbara, tem a sua meia hora para nós, quer dizer, nós é que ficamos a ganhar essa meia hora e obrigada, força. Obrigada, professora Fernanda Rolo. Eu acho que já me vêem, não já? Sim, já está a apresentação. Ok, estou a tentar só ver se consigo. Vemos muito bem, está muito bem. Ok. Muito bonito. Ótimo. Ora então, primeiro que tudo, obrigada pelo convite. Falo em nome, como é óbvio, do Museu da Água e falo também em nome dos colaboradores que se escondem por trás dessas pequenas janelas que se vêem na fachada do museu. Esta geração presente, que agora de facto, e como há bocadinho se falava, que agora cuida, protege e acima de tudo procura animar, porque cuidar e proteger e depois não ter de facto fruição desse espaço não é de todo aquilo para o qual trabalhamos. Portanto, eu vou-vos fazer um breve índice do que vos trago. Portanto, em primeiro lugar, queria compartilhar convosco um bocadinho do sentimento que todos nós temos de quem trabalha aqui no Museu da Água, portanto, da importância que de facto a água teve, da importância da empresa que tutela este museu. Depois falaremos então da história da musealização desta instituição, já com alguns anos, e no final então falaremos sobre a conservação e as dificuldades que sentimos na conservação deste museu. E portanto, cumprindo aquilo que prometi, vamos falar desta empresa. Uma empresa com um percurso que começa em 1868 e que vem até aos nossos dias e portanto tem em si esta dupla gestão, uma gestão privada até 1974 e até aos nossos dias uma gestão pública. Começa por ser de facto a Companhia das Águas de Lisboa, esta primeira concessionária que dá arranque de facto a estas primeiras infraestruturas da água na cidade, já falaremos disso. A partir de 74 passa a ser a EPAL, a Empresa Pública das Águas de Lisboa, e depois de se transformar em sociedade anónima vai manter o seu nome, EPAL, mas agora para a Empresa Portuguesa das Águas Livres. Em 93 é integrada no grupo Águas de Portugal. Enquanto Companhia das Águas, tenho de pôr os óculos porque infelizmente isto também já chegou aqui a alguma dificuldade, enquanto Companhia das Águas, agora isto não quer andar para a frente, não sei porquê, andas ou não andas? Está por aqui, ok. Enquanto Companhia das Águas, e porque de facto falei em gerações, esta empresa contribuiu muito neste início das infraestruturas, e neste caso aqui trago-vos um mapa daquilo que é as zonas mais afetadas pela febre amarela. Este mapa é de 1857, esta planta, e dos grandes impactos que a CAL teve foi na diminuição destes problemas de salubridade com a chegada e com o primeiro impacto da chegada do Alviela.
Depois, como é óbvio, falamos dos novos planos de urbanização, de alargamento de ruas, da higiene. Não sei se conseguem ver aqui o meu rato, mas conseguimos ver já aqui o depósito de Campo de Ourique e esta necessidade para a qual a CAL foi importante neste aporte de água para a cidade. Durante o período do Estado Novo continuou esta concessão privada à cidade e aqui nós temos a cor-de-rosa, não sei se conseguem ver bem, mas a cor-de-rosa são ainda as zonas não abastecidas da cidade de Lisboa e portanto vemos que apenas o coração da cidade, isto estamos a falar de 1938, estamos a falar da zona abastecida e da zona não abastecida. A CAL neste período vai ter uma grande importância, não só na expansão da cidade, mas também nas necessidades turísticas, dos projetos turísticos, melhor dizendo, que vão surgir neste período para o Estoril, para Cascais, para Sintra e, portanto, neste alargar do abastecimento e nesta necessidade que as gerações foram tendo ao longo destes anos de procurar novas fontes de água. Portanto, já falámos do Alviela, aqui falamos do Tejo e de uma cidade crescente que vai ver passar de uma gestão privada para uma gestão pública a partir de 74 e num maior alargamento ainda dessa rede, de uma complexificação nestes sistemas e, portanto, hoje abastecendo 35 municípios e toda a zona norte do nosso país. E é esta a empresa que ao longo de todos os anos foi vendo ficarem obsoletos aquedutos, reservatórios, estações elevatórias, mas que nunca as quis perder. E como tal criou um museu, desde logo com alguns pontos. Primeiro, esta visibilidade positiva que tem o ter uma empresa como esta, que vende água. Este museu surge de facto e representa uma imagem positiva para a EPAL. Portanto, é através do seu museu que consegue cativar a população, ou dar o lado mais positivo de uma empresa que no fundo vende algo que todos nós achamos que deveria ser gratuito ou não. Depois preserva de facto a memória deste passado e quer-se que seja num museu de facto aberto à comunidade e não apenas num gabinete de curiosidades. É através deste museu também que estabelece a ligação entre aquilo que já passou e que nós acabamos de ver, aquilo que é hoje em dia e aquilo que se perspectiva para o futuro. Tendo sempre em conta, e no início a professora Fernanda Rolo falou nisso e nós temos sempre muito presente essa necessidade, não só da preservação, mas também da divulgação e da animação deste património. Ao preservar de facto os reservatórios, as estações e os aquedutos, estamos a salvaguardar e a conservar espaços ricos no domínio da arqueologia industrial e estamos essencialmente a assegurar que vai passando de geração para geração. Esta geração que está neste momento no museu, tudo faz para que este património continue, seja conservado, preservado, mais investigado para que a próxima geração o receba, se não como está, da melhor forma ainda. E agora vamos ver onde é que se instalou então este museu. Os Barbadinhos, a estação elevatória a vapor dos Barbadinhos vai com muitas fábricas e não é por acaso que já hoje em dia acham que inventaram o nome da fábrica de água, mas já neste período no século XIX se chamava a estação dos Barbadinhos a fábrica de água. E portanto a fábrica de água vai, como muitas fábricas foram, para locais que antes eram conventos. Portanto nós fomos para acerca do antigo convento dos Barbadinhos italianos. Aqui vê-se a importância que de facto teve
a chegada das águas neste período, em 1880, uma festa de 3 dias, celebrada com champanhe, com o rei, e portanto, nesta altura, de facto, consegue-se passar de 11.000 metros cúbicos de água para 30.000 metros cúbicos de água. Esta é a segunda estação elevatória a vapor na cidade de Lisboa, a primeira tinha sido em Alfama, em 69, esta em 1880, então, neste local. Aqui vemos a sala das antigas caldeiras. Para outra vez, acho que é porque as fotografias são pesadas. Continuando, mais algumas fotografias daquilo que representa um espaço industrial. Antes víamos as caldeiras, aqui vemos já a sala das máquinas, com os seus maquinistas, a sala das caldeiras vista por cima. Tudo isto são álbuns fotográficos que nós mantemos no nosso arquivo histórico, e num período em que esta estação é desativada, portanto em 1928, já na segunda Revolução Industrial, esta máquina é substituída no mesmo local por uma máquina elétrica, a que o professor Jorge Custódio chama-lhe os Barbadinhos 2, e portanto vou utilizar também essa designação de Barbadinhos 2. Nesse período já se tinha começado numa zona na sede da EPAL, portanto na Avenida da Liberdade, a juntar uma série de acervo e de património que se achava já obsoleto, mas que de facto, e de acordo com o tal regulamento que aqui tenho, deveria constituir mais tarde um museu onde estivessem expostos os diversos tipos de canalizações, aparelhos, acessórios, contadores e mais material usado, e bem assim um mostruário das avarias ou alterações nos mesmos encontradas. Portanto, em 1918 já se pensava num museu para a água e essencialmente num museu para a memória desta empresa e do esforço de várias gerações em transportar água para a cidade de Lisboa. Agora, esse esforço, de facto, era o amontoar de uma série de peças, algumas delas vêem-se catalogadas, mas sem qualquer tipo de estudo e sem qualquer tipo de pretensão de visita ou de se constituir como um museu. Em 1950, vai-se então decidir que a antiga Sala das Caldeiras, e há pouco tínhamos visto a fotografia, deveria ser então desmantelada, até porque a EPAL nesse período precisava de um espaço também onde fazer o seu novo laboratório, e portanto foi nesta zona que se decidiu que se deveria juntar não só os novos laboratórios da empresa, como se fazer então um primeiro espaço, um museu que na altura se chamava o Museu da Água de Manuel da Maia. A Sala das Máquinas a Vapor, essa, e na altura também é dito, pela sua qualidade deveria manter-se preservada, porque seria ela o ponto principal, como que cereja no topo do bolo, daquilo que seria este Museu da Água. E assim se fez este primeiro, quase aqui sim, gabinete de curiosidades. Vê-se perfeitamente que já temos um proto-museu, vamos lhe chamar assim, já com a evolução do abastecimento nos mapas, os objetos dispostos na sala, já catalogados, mas sem qualquer narrativa. Em 87, então sim, vai-se constituir o Museu da Água. No início só tinha 3 núcleos: o Aqueduto das Águas Livres, no troço do Val de Alcântara, o Reservatório da Mãe da Água das Amoreiras e o seu núcleo sede, que acabámos de ver, a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos. A preservação desta máquina, a conservação in situ, valeu-lhe um prémio em 1990, o prémio do Museu do Conselho da Europa, e neste período deixa de se chamar o Museu da Água de Manuel da Maia para se afirmar como museu da empresa, e então passa-se a chamar o Museu da Água da EPAL. Em 94 vai integrar um novo núcleo,
o reservatório da Patriarcal, e em 2010 vai integrar o 5º, as galerias subterrâneas, num primeiro troço entre a Patriarcal e São Pedro de Alcântara, e um pouco mais tarde, em 2014, aumentando esse percurso até a zona do Bairro Alto. Este é o museu dos anos 80, é um museu que por volta de 2000 já se encontrava muito datado, continuava a ser palco de muitas visitas escolares, mas os conteúdos já começavam a estar pouco trabalhados e essencialmente a refletirem apenas a história da empresa. O museu é uma entidade orgânica e também tem que perceber que a dada altura começa a falhar em algumas áreas, e o nosso museu estava de facto a falhar na área mais científica, na área da sustentabilidade, e portanto em 2014 o Museu da Água tem uma nova intervenção, primeiro para garantir as acessibilidades e depois para que houvesse de facto este conhecimento da água no seu todo, na história, a ciência, a tecnologia, a sensibilização ambiental. Em 2015 vamos acrescentar às nossas galerias subterrâneas a zona da Rua do Século e, portanto, vamos ainda estender mais estas galerias subterrâneas, e este ano teríamos também incluído a Galeria do Rato, que sai da Mãe d'Água até ao Chafariz do Rato, mas a pandemia parou-nos. Este é uma imagem do novo museu, portanto, contrastando muito com aquilo que era aquele museu dos anos 80. Aqui temos a possibilidade de ver o tratamento da própria fachada, era necessário determinar onde estávamos, as acessibilidades que não tínhamos, portanto, quando criámos e quando os laboratórios saem desta zona, eu julgo que conseguem ver o meu rato, isto eram zonas de laboratórios que vão desaparecer e que vão dar acesso depois aos mini laboratórios, onde temos hoje em dia os nossos ateliês. Também não falei desta vertente ainda, mas de facto o museu conta também com uma série de parceiros externos, não só para a manutenção dos seus espaços, mas também para estas animações e estes ateliês. A zona da recepção, que era uma recepção de um auditório mínimo e que hoje conseguimos de facto albergar com muito mais comodidade, muito mais pessoas. Aqui mais uma vez esta exposição antiga, muito dos anos 80, e aquilo que temos hoje em dia, muito mais abrangente. Os próprios, esta secretária era a minha. Hoje em dia vivemos, como é óbvio, num espaço muito maior, e o próprio arquivo histórico, que hoje tem espaço de biblioteca. E agora vamos para o último passo, que tem a ver com a conservação e a recuperação deste património. Já falámos do Aqueduto das Águas Livres, são 61 quilómetros, portanto tem que ser faseada a sua conservação e a sua recuperação. Neste momento trabalhamos no aqueduto dentro da cidade de Lisboa, não só nas galerias subterrâneas, mas também no Val de Alcântara. Estas fotografias que aqui vos trago é o interior do Val de Alcântara, que procurámos que fosse acessível para visita. Isto é um antes e isto é o depois. É óbvio que o cuidado que nós temos, portanto aqui, enquanto se procurava tratar a cobertura, deixou-se em aberto o revestimento, para que em visita se pudesse de facto fazer essa menção à forma como se construía, nunca retirando estas suas características, essa sua identidade de fornecedor e de abastecimento de água, apenas tratando-o e musealizando-o. A colocação de audioguias, porque era uma das questões
que se sentia muito no aqueduto. Visitar o aqueduto sem ser visita guiada era como ir a um miradouro. E, portanto, resolvemos incluir os audioguias e, mais uma vez, se não tivéssemos sido parados pela pandemia, teríamos já inaugurado uma exposição permanente também, está já a ser acabada e ultimada, para o Jardim do Aqueduto. Portanto, muito em breve convido-vos a visitarem então esta exposição permanente sobre a história desta primeira infraestrutura de abastecimento na cidade. E depois a musealização das galerias subterrâneas. Uma das preocupações que tivemos e percebemos desde logo que isto seria, até por comparação com as galerias da Baixa, conseguimos perceber que seria um fenómeno para a cidade. Mas quisemos que não fosse apenas algo para percorrerem durante 1,6 km e mais nada. Portanto, a colocação de fotografias, algumas delas que são alusivas àquilo que tem exatamente por cima, outras que não, outras que são zonas históricas, zonas que já foram abastecidas, o Palácio Palmela, a Fábrica do Rato, os chafarizes, conforme vamos passando por baixo, temos esse cuidado em musealizá-las, em criar programas específicos gratuitos também, para que toda a população possa aceder e fruir aquilo que é património industrial, que não vão só a uma igreja, que não vão só a um grande palácio, que o devem fazer também com certeza, mas que encontrem encanto naquilo que é também património industrial. E portanto na Noite dos Museus normalmente aquilo que procuramos é um programa que seja de agrado de toda a família. E os Fantasmas do Loreto, desde o início, foram um sucesso. Para além disso, e aqui temos, por exemplo, acho que isto é o técnico, numa das últimas visitas que fez, várias entradas possíveis e conforme vão entrando e vão saindo, a possibilidade é também de falar de várias épocas, portanto, desde o século XVIII, o século XIX, o século XX, e vamos podendo entrar quer na Casa do Registro, quer mesmo dentro de um chafariz e perceber como é que funcionava um chafariz, na Rua da Escola Politécnica, junto ao Museu de História Natural, que é também um dos nossos parceiros, também já abastecido pelo aqueduto, ou no reservatório, na Rua do Século, por aí fora. Aqui temos novamente um antes, isto é a entrada para a Galeria da Esperança, que vai para a zona de Santos, mas aquilo que quisemos fazer foi de facto musealizar e portanto todos estes taipais, vamos lhes chamar assim, são gravuras de século XIX, exatamente destes espaços. Aqui temos mais uma vez os audioguias, uma fotografia de princípio de século do Chafariz do Rato, porque era exatamente o que nós encontramos, sempre o nome das ruas para que quem percorre este mais de 1 km destas galerias saiba por onde é que está a passar. Portanto, aqui estamos junto à Rua do Arco de São Mamede e ali vê-se de facto a gravura do espaço. E agora vamos falar sobre a estação elevatória, a conservação deste espaço. A conservação deste espaço não é de facto de todo fácil. Durante muito tempo esta estação foi, vamos lhe chamar, não é conservada nem preservada, porque estava a ser cuidada, vamos lhe chamar assim, por antigos trabalhadores que tinham ouvido falar de antigos trabalhadores que por sua vez já tinham ouvido falar de outros, que aquilo se fazia mais ou menos assim. A dada altura percebemos que a máquina não estava de facto nas melhores condições e pedimos ajuda a quem sabe. E portanto trouxemos uma empresa, para quem esteve em São João da Madeira, foi connosco também a essa conferência, falar sobre como é que se mantém uma estação com esta envergadura e com esta importância na cidade de Lisboa. É uma máquina lindíssima, aliás são 4, é um espaço
excelência na cidade de Lisboa e era necessário devolver a dignidade a este espaço. Portanto, aquilo que se procurou foi, com a versátil partilha, fazer a limpeza de todos os depósitos que íamos encontrando e devolver também a forma quase que artesanal da sua limpeza. Não foram, aqui temos algumas fotografias que me fizeram chegar por parte da Versátil, da forma quase que artesanal de limpar, de cuidar e de preservar, uma conservação preventiva deste local. É isso que procuramos fazer. Esta preservação e esta conservação foi feita com o museu aberto. Muitas vezes os colaboradores da Versátil, enquanto faziam a manutenção e enquanto faziam a conservação deste espaço, e mesmo em visita guiada, inclusivamente com a FCSH, aconteceu, o questionar daquilo que se está a fazer e o explicar de como é que se faz e porquê é que se faz assim. Portanto, aliar a preservação do espaço à educação e à sensibilização para o património industrial. É isto que nós estamos a procurar fazer, é estes monumentos que são a história, porque de facto nós apenas passamos por ela, mas ao passarmos por ela e por este património que está neste momento a nosso cargo, queremos que seja da melhor forma e deixamos o nosso melhor contributo para a geração vindoura. Deixo-vos aqui também, porque agora o museu está em casa, não só o nosso endereço do Facebook, mas também do Instagram, onde procuramos estar sempre abertos. Obrigada. Impecável, muito obrigada, foi fantástico e sobretudo acho que há aqui uma nota muito importante, não é? É que efetivamente trata-se de cuidar de algo que não é nosso e salvaguardar a sua preservação para as gerações vindouras, não é? E eu penso que isso é um sentimento que às vezes não existe muito na nossa comunidade. Algumas outras sociedades têm um bocadinho, os ingleses são muito rigorosos nisso, não é? Quer dizer, até ao nível da propriedade agrícola, a noção de que estamos cá só a cuidar de algo que temos que perpetuar e que garantir que chega pelo menos melhor, não é? às mãos dos próximos. Gosto imenso dessa abordagem. Bom, eu penso que a Bárbara, quer dizer, acabou por partilhar connosco uma série de ingredientes que também explicam o sucesso e o crescimento que o Museu da Água tem tido nos últimos anos, não é? Quer dizer, a aliança à questão da investigação, da ciência, de efetivamente completar isso, o cuidar do património, suscitando efetivamente uma série de parceiros e aquilo que para mim é cada vez mais interessante, que é de facto criar dinâmicas de envolvimento e de vivência e de pedagogia destes espaços com a comunidade, não apenas para, mas envolvendo efetivamente as comunidades. Se eu estiver a dizer bem, ótimo, senão a Leonor também intervirá. Nós temos agora espaço para os 73 participantes neste encontro, é incrível. Exatamente. Estas conferências são muito melhor do que fisicamente. As pessoas já estão em casa, podem sempre vir. Não, claro que sim, mas era uma forma de dizer que é incrível a adesão que esta iniciativa está a ter e dar-me sempre parabéns renovados a quem a está a promover, porque isto significa que as pessoas também têm que ir cuidando, comunicando, chamando a atenção, até porque não se trata só de estar em casa, trata-se de estar num ambiente em que muitas vezes também nos distraímos de tudo isto que está a acontecer. Portanto, agora, enfim, fica o momento dedicado a estes 73 participantes, basta acenarem porque a Leonor conceder-vos-á seguramente a palavra e eu tentarei ir acompanhando os comentários, intervenções, questões que queiram colocar na sequência da intervenção da Graça e da Bárbara. Exatamente, portanto, alguma pergunta áudio, creio que pode ser ativado e também pelo chat, portanto, podem enviar a vossa pergunta
aqui pelo em português está em bate-papo e, portanto, também podem lá colocar as vossas sugestões. Os primeiros custam sempre um bocadinho a arrancar, não é? As primeiras intervenções. A Soraya já está aqui a levantar a mão. Estava só a arranjar a parte técnica. Olha, eu posso só dizer uma coisa. António, sim. Olha, eu peço desculpa, eu já entrei um bocadinho tarde, mas eu agora tenho uma aula e gostava imenso de estar de assistir, porque isto está a ser bastante interessante, mas infelizmente tenho que ir dar agora uma aula online e tenho que sair. E portanto peço desculpa pela minha breve presença e seja um bom trabalho para todos. Muito obrigada, António. Até breve. Até breve. Soraya, queres então, está avançar? bem, Leonor, enquanto as pessoas vão se preparando para fazer as questões, não é? Que é isso aqui. Posso fazer eu uma primeira questão. Primeiro, antes de mais, agradecer a presença tanto das duas oradoras. A doutora Graça Filipe já a conheço há bastante tempo, precisamente neste envolvimento com a Mundet, não é? Que fez referência. Agradecer à doutora Bárbara Bruno também pela sua participação e excelente conferência, a professora Fernanda Rolo pela presença e contributo que pode aqui e que dá a este seminário de hoje. Portanto, a minha questão vai sobretudo para a Graça Filipe, porque é óbvio, falou aqui assim na Mundet, e a Mundet foi durante tantos anos tema de levantamentos, projetos. Bem, como disse, não levámos projetos até ao fim, não é? Esta questão de que foram sobretudo estudos e análises, enfim, tanta coisa, e fiquei sempre com esta curiosidade. Aliás, no início deste dia começámos logo por comentar e trocar algumas palavras sobre a Mundet. É um património de facto fantástico, que está ali no Seixal e, como diz bem, de facto é o núcleo histórico, não é? Todo o Seixal desenvolveu-se à volta deste polo central tão valioso e tão abandonado. Eu, depois de tantos anos de trabalho ali, a andar, a visitar os edifícios, a levantar, a olhar para aqueles imóveis, uns melhores que outros, pergunto-me qual é a situação atual, não é? Porque é que a Mundet está de facto esquecida ou preservada para outros objetivos que não os da salvaguarda, e a fábrica de Valdemunhaços, por exemplo, felizmente tem outro destino e está a ser agarinhado, pelos vistos, sempre com estas duas intervenções. A Graça de facto é uma trabalhadora e uma investigadora fantástica e tem levado a bom termo estes seus projetos. Portanto, eu vi a dedicação com que trabalhou para a Mundet, não é? Saíamos de lá a horas muito tardes, sempre, cada vez que se trabalhava, e cada vez que eu ia lá, e a Graça dedicou-se de corpo e alma à Mundet como se dedica agora à fábrica de Valdemunhaços. Isto é o que eu tenho assistido. E de facto porque começou logo a sua comunicação a falar na falta de programa, e acho que de facto a Mundet é exemplo disso, não é? Que programa, porque é que não se faz nada naquele património fantástico e, por exemplo, deixam-se os edifícios abandonados e vai-se construir ao lado uma câmara, quando podemos ocupar os edifícios existentes, e a ocupação de facto permite guardar, salvaguardar. Temos que reutilizar estes patrimónios, não é? Senão eles acabam por ser abandonados e degradados. Portanto, porquê estas duas posições tão distintas e de facto
O que é que acha? O que é que leva a que a Mundete tenha um destino completamente diferente da fábrica de Valdemunhaços, por exemplo? Será a sua localização estratégica, que é de facto estratégica, não é? Agora então, com esta expansão de Lisboa para a outra margem, gostava que comentasse um bocadinho, porque, e o que é que se pode fazer nesse sentido, não é? Como é que nós podemos apoiar e contribuir para que seja guardado e salvaguardado? Obrigada, Soraya, pelas questões. Muito sucintamente, isto, aliás, adoraria partilhar com vocês uma sessão de terreno quando vocês entenderem, para ver no local. Eu espero não surpreender, sobretudo quem melhor me conhece e a própria Soraya, com o que vou responder, que é fruto da reflexão crítica, não é? E daqueles pressupostos que eu há bocadinho vos apresentei. Na verdade, quando falamos de património industrial e de salvaguarda de património industrial e de sítios pós-industriais, à medida que se vai juntando e diversificando o leque de intervenientes, a começar pelos intervenientes decisores políticos, instala-se e complexifica-se a confusão, não é? Portanto, eu não tenho uma visão dramática, digamos assim, da coisa, porque vivendo e convivendo com os principais intervenientes locais, não é? Eu percebo que nós não somos capazes, nós os académicos, os museólogos, os programadores, os arquitetos que fazem os levantamentos e os estudos, sem haver de facto uma estratégia absolutamente montada, e eu vou voltar a usar o exemplo da Covilhã, porque eu acho que o caso da Covilhã, eu não estou a isolar a Covilhã, eu sei que há Santa Maria da Feira, estou a falar de museus, de sítios musealizados, não é? Há a EPAL, há Portimão, há São João da Madeira, há o Museu do Trabalho de Setúbal, enfim, eu não estou de modo algum, como vocês imaginam, não estou aliada, mas respondendo à Soraya, volto à minha questão. Eu vejo crítica reflexivamente e comparativamente o que é que aconteceu nos vários sítios. E no caso da Mundete, eu acho que, e nós às vezes até nos esquecemos, e eu não referi isso, não é? Mas agora tenho que referir, que a autarquia municipalizou a Mundete no pressuposto de que tinha uma parceria com a Universidade aberta. E essa parceria será muito interessante proximamente alguém a analisar o que é que causou, eu acho que foi um transtorno profundo, não é? No rumo da apreciação que se fez sobre o potencial de reutilização conciliado com salvaguarda patrimonial. E, apesar de eu vos dizer que não tenho hoje uma visão dramática do assunto, porque as coisas acontecem com as pessoas que as fazem acontecer nos vários momentos e não temos todos a mesma visão do que é mudar o território, não temos todos a mesma visão do que é a importância da convivência com sítios patrimoniais e para muitas pessoas, o facto de se terem destruído, demolido em série grande parte, ou uma significativa parte dos edifícios que a equipa da Soraya levantou, não é? Daquilo que foi, ficou registado, não é? Para muita gente não se deixou de falar de salvaguarda e de preservação da Mundete. Isto parece um absurdo, não é? Mas aquilo que para nós é a destruição parcial de um sítio patrimonial, para muitos
é uma reconversão, é uma reutilização do sítio. Eu acho que nós temos que conviver com estas realidades criticamente, não é? O facto é que eu, enquanto historiadora, museóloga, enfim, pessoa que trabalha em estudos de património e em património como recurso de desenvolvimento local, acho que se perderam oportunidades incríveis e que aquilo que se está a transformar ou em vias de transformar no plano da paisagem, não é? E no plano dos usos do sítio, pode configurar riscos, enfim, enormes para a sustentabilidade da própria reutilização daquele sítio, em termos do desenvolvimento do território. Mas é a minha opinião. No caso da fábrica da pólvora, de facto, com a devida comparação que já aqui foi feita, não é? É que a fábrica da pólvora localiza-se num recôndito, ou num aparentemente recôndito sítio de Valdemelhaços, em Corroios, onde ainda não, certos olhares ainda não chegaram. Não sei se o tempo que ganhamos no investimento de estudo e de mediação, interpretação e mediação do sítio de Valdemelhaços, com a sua autenticidade de sítio pós-industrial, se vai durar muito tempo. Creio que precisamos de ser coerentes e se há reconhecimento de valor deste património, nesta dimensão, à escala do território é uma dimensão muito grande, não pode efetivamente ser só uma autarquia, e esta autarquia já demonstrou que não tem, por razões óbvias e por razões, enfim, mais complexas de explicar, não tem tido este item como património de valorização e desenvolvimento local. Apesar de eu achar que onde se chegou já se fez muito, e já é uma situação singular. No caso da fábrica da pólvora, eu acho que até é suficientemente singular e importante para se tornar um objetivo, de acordo aliás com a proteção, com a classificação de monumento de interesse público, um objetivo à escala nacional e até se calhar internacional, mas isso é mais complexo de analisar e de facto, como nós sabemos, temos tido pouca intervenção no que toca ao nosso património industrial, temos tido uma intervenção pouco estruturada e pouco estratégica na valorização, a não ser casos também exemplares, não é? E sobretudo ligados a pessoas que têm tido a visão de tornar os sítios industriais parte de uma estratégia de desenvolvimento. Isso não tem acontecido. Numa escala, a meu ver, coerente e sustentável. Não aconteceu no caso da Mundete, repito, apesar da Mundete estar, para as pessoas localmente, estar a ser valorizada, usufruída e repensada. Eu só não consigo usar o termo salvaguarda, porque não é verdade. Obrigada. Nós não conseguimos perceber se está alguém com o braço levantado. Diz-me aqui a Leonor que o Sr. Arquiteto Bartolomeu Costa queria intervir. Está-me a ouvir? Muito bem. Está a ouvir bem. Eu sou o arquiteto Costa Cabral, tive a sorte de trabalhar no Museu da Covilhã, que está ligado à Universidade da Beira Interior. E eu gostei muito de ouvir a Bárbara, a Graça Filipe, fazer as referências que fez à doutora Elisa Pinheiro, que fez realmente um trabalho fantástico, que se foi desenvolvendo ao longo em paralelo da execução da universidade, que começou com a primeira fase, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, por aí fora, e à medida que ia crescendo, o trabalho da doutora Elisa ia-se estruturando e culminou primeiro no núcleo geológico da fábrica dos panos, da fábrica dos panos, do edifício do Marquês de Pombal, e depois no Museu
Fábrica Veiga. Da outra fábrica Veiga. Da fábrica Veiga, exatamente. E pronto, de maneira que foi um trabalho durante 30 anos, e quer da parte da arquitetura que foi acompanhado e beneficiou, os museus beneficiaram do apoio incontestável da Universidade da Beira Interior, e acho que desse aspecto é uma coisa extraordinária. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Arquiteto, é mesmo, e de facto nós faremos sempre pouco para salientar de facto estes exemplos inspiradores que temos. Eu estou totalmente de acordo. Não sei se temos mais, temos aqui a Conceição Seródio a partilhar a sua reflexão desta colaboração entre os municípios e a universidade, que é cada vez, acaba por começar a acontecer, não é? Isto também tem a ver com aquilo que a Graça deixou nas entrelinhas, não é? Ou seja, é muito difícil, para além do protagonismo das pessoas, e é evidente que nós, isso é um constrangimento enorme, porque se por um lado nós valorizamos e chamamos a atenção e reconhecemos a diferença que certos protagonismos têm desencadeando determinadas atividades e determinadas dinâmicas, a verdade é que a maturidade também em termos sociais, culturais e patrimoniais se mede pela robustez das políticas e das instituições e, portanto, na verdade, estamos ainda um bocadinho longe de conseguir a todo o nível, não é? Quer dizer, nas instituições públicas em particular e na academia isso vê-se de forma muito, muito evidente. De repente temos um conjunto de protagonistas que consegue desencadear um conjunto de dinâmicas e às vezes elas não são apropriadas e interiorizadas no campo da instituição, não é? De qualquer das maneiras, eu acho que há aqui dois tópicos que são muito, muito importantes, não é? Um deles tem a ver com o desenho das políticas públicas, como é óbvio, não é? E sobretudo a nível nacional e a nível local. E conhecemos cada vez mais algumas fragilidades que, apesar para além das idiosincrasias e das conjunturas, as características e as fragilidades no potencial e na capacidade de desenhar políticas culturais e políticas para o património a nível autárquico. Eu acho que a esse nível os esforços de formação de alguns enfim, cursos de pós-graduação e de mestrado têm tido uma contribuição importante. Eventualmente estamos num momento em que valia a pena pensar de forma renovada a esse nível, não é? Eu acho que a formação é muito importante e às vezes nós imaginamos que existem competências nas autarquias que não existem e consideramos muitas vezes que é por atavismo ou por falta de vontade que também não avançam certo tipo de políticas culturais. Eu tenho aí algumas, enfim, sabemos que sim, mas por outro lado também sabemos que muitas vezes é por falta de competências que isso não acontece e portanto se calhar sempre com sentido generoso e falando do lado da academia, eu acho que temos que eventualmente refletir um bocadinho sobre o interesse em criarmos, até porque hoje em dia temos mais oportunidades, mais facilidades e mais versatilidade neste tipo de cursos. A segunda questão que é, embora eu acho que falta muito e estamos muito frágeis em termos de enunciados de políticas públicas nestas áreas. E no caso da indústria, quanto mais o tempo avança, pior acontece, o que é paradoxal, mas infelizmente verdade. Por outro lado, eu acho que a relação dos municípios com a academia é cada vez mais intensa. Eventualmente insuficiente e eventualmente precisa de mais estímulos, mas eu acho que ela está a crescer e temos que confiar nela, mas temos que também ser partes desse estímulo, não é? Eu tenho um sentimento sempre positivo relativamente às coisas, agora talvez fazê-lo de forma mais massivo é também no sentido de conseguirmos fazer dinâmicas como esta que a Leonor está a promover e organizar outras que permitam efetivamente também criar aqui uma maior pressão, não só do lado da academia, mas na mobilização da sociedade civil, que eu acho que é um dos argumentos mais poderosos que nós temos que conseguir encontrar, para criar enfim, esta consciência de inexorabilidade de uma colaboração e de uma responsabilidade que tem que ser comum. E eu há muito tempo que defendo isto e cada vez defendo mais.
Se nós não conseguirmos que o património e que a importância e o conhecimento da valorização desse património seja apropriado pela sociedade, nós nunca vamos conseguir salvar o património. Nem muito, nem pouco, nem aquilo que consideramos essencial e não. E, portanto, e por isso há pouco dizia isto no início e depois valorizava muito aqui o trabalho que quer a Bárbara, quer a Graça estão a fazer. Nós vamos ter que contar com a sociedade a ajudar-nos nesta cruzada. Sem eles, eu acho que nós muito dificilmente conseguimos. Como temos aqui um peso histórico muito complicado, que é um déficit cultural histórico e sobretudo patrimonial muito, enfim, muito frágil por razões históricas que conhecemos, enfim, de fragilidade de democratização do conhecimento, etc. Eu acho que esse pode ser efetivamente um dos argumentos poderosos para nós trabalharmos nesta cruzada da defesa do património e da cultura, diga-se de passagem, que apesar do tempo avançar, e já lá vão tantos anos, enfim, com estes debates, mas que continuamos a perceber que tem aqui, que nos angustia ainda muitíssimo, não é? Como está aqui uma questão, não é? De que forma estão a rever a programação dos espaços do Museu da Água, nomeadamente das galerias, no sentido de incorporar pós-Covid. Pois. Estamos, por acaso eu tenho visto aqui algumas perguntas que me têm feito e eu tenho estado a responder. Esse é um assunto que nós estamos a procurar resolver ainda. Vamos seguramente abrir em primeiro lugar os espaços ao ar livre, com grupos mais pequenos, com distanciamento social, com equipamentos de segurança. As galerias subterrâneas ficarão para último lugar. Teremos necessariamente que reequacionar o número de pessoas. Nós fazíamos grupos de 25, provavelmente vamos ter que fazer grupos muito mais pequenos e aguardar e ter espaço entre uma visita e outra e provavelmente ter que arranjar forma de arejar o espaço e de o tornar saudável ou menos perigoso entre uma visita e outra necessariamente, e portanto nunca antes de julho, agosto, isso será possível. Primeiro o aqueduto. Fernanda, achas que seria possível dar aqui só uma nota sobre, eu peço desculpa porque a minha apresentação foi um bocadinho ambiciosa no sentido de salientar, mas gostava agora de reforçar. Não vou entrar por apreciações conjunturais. Agora, antes de começares a falar, podes considerar, por favor, uma questão que está aqui dirigida à questão do Museu do Seixal, que é precisamente como é que foi esta aproximação e que metodologias de participação da comunidade local no processo de criação do Ecomuseu do Seixal, sobretudo os trabalhadores. Pronto, exatamente. Portanto, o que eu ia precisamente tentar só sublinhar aqui é que quando eu escolhi trazer-vos para a reflexão e para este seminário a questão da musealização como uma das vias de salvaguarda, e que, como vocês perceberam, não quis de modo algum disfarçar ou mascarar as debilidades e as insuficiências de processos como os do Seixal e de outros, porque realmente eu penso que para termos uma visão prospectiva em relação ao património industrial em Portugal, porque estamos a falar de Portugal, é preciso fazer um bom diagnóstico, uma boa avaliação transversal ao papel dos museus na sociedade e ao lugar do património na transformação dos territórios, não é? Porque, repito, o meu posicionamento face a esta questão não é, uma vez reconhecido um património, esse é um património para todas as gerações, para todos os tempos. Já sabemos que não é assim. Não é? E, portanto, em todos estes cenários e contextos, e mesmo a Bárbara salientou isso com o Museu da Água, há mudanças de perspectiva sobre o que é o papel do museu, qual é o alcance de intervenção dos museus nos espaços, qual é o perfil de comunicação que o museu deve ter
com os públicos, no caso das exposições permanentes, temporárias, etc. Mas eu gostava aqui então ainda de salientar outra coisa, é que mesmo onde passamos a ter patrimónios lacunares, ou seja, em algum momento identificamos como património determinados edifícios, determinados bens, determinados conjuntos, determinadas relações com comunidades que vivenciam esses sítios e essas coisas, e passado uns anos, passado umas décadas, poucas décadas, como nós estamos a observar, essa avaliação, essa valoração, esse reconhecimento patrimonial muda com muita facilidade. E a mim parece-me importante o papel dos museus para além desse tempo de reconhecimento primeiro, reconhecimento em transmissão geracional, que é o papel de infraestrutura das próprias sociedades contemporâneas para ter responsabilidades partilhadas com aquilo que em algum momento foi reconhecido como património, para compreender a relação das pessoas em diferentes contextos sociais com o mundo, com o meio, com o envolvente, com a mudança, com os conceitos de desenvolvimento, com aquilo que foi em algum momento considerado necessário para o bem-estar das pessoas, para a fruição, ou para o estudo, ou para a investigação, e noutro momento já não é. Portanto, e de facto eu acho que os museus ainda são, e a meu ver tenho uma perspectiva comedidamente otimista, temos que de facto refletir e avaliar, mas os museus devem ser estruturas, processos, para além das exposições, para além daquilo que se esgota na fluidez e na alguma impermanência do que se considera de valor, eu acho que os museus são de facto, podem ser e são infraestruturas muito importantes quando pensamos na construção de conhecimento, de saber sobre a sociedade, sobre o mundo, de transpor-nos dimensões temporais e cronológicas que muitas vezes nós não temos um alcance imediato. Quando patrimonializamos ou quando agenciamos processos de patrimonialização, por exemplo, eu acho que os museus podem ser ferramentas muito importantes. Neste tempo de Covid, devo dizer que a minha, enfim, apreensão é mais do que muita, mas não é agora aqui o momento para comentar isso, não é? Por isso eu reforço esta dimensão dos processos museológicos e da participação dos museus nestas dinâmicas muito mais profundas na sociedade, onde o património da industrialização e o património da desindustrialização, a meu ver, deve ter um lugar muito mais relevante, como a Fernanda também já sublinhou de novo, nas políticas públicas e nas estratégias e nas partilhas, nas parcerias. Infelizmente, não tenho uma experiência, não digo tão positiva, digo de tanta eficiência em algumas destas dinâmicas de partilha. Porque é muito complicado, estamos a falar de processos muito complexos. Tu estavas a falar, de facto, eu acho que o papel dos museus é um papel muito determinante, não é? Quer dizer, eu há bocadinho, enfim, deixei uma pequena provocação que tem a ver com os limites também do meu conhecimento, como é óbvio, pois posso estar a ver errada e eventualmente a ser um pouco injusta. Eu vejo muitos museus com uma indispensabilidade enorme de se reinventarem, não é? Quer dizer, sob muitos pontos de vista. Vejo que há dois, quer dizer, e acho que em alguns casos a reinvenção devia ser mesmo generalizada. Sou até um bocadinho crítica relativamente àquilo que existe em termos de oferta formativa, porque acho que tem que haver aqui alguma relação, quer dizer, não pode não haver, não é?
para além de todos e muitos outros argumentos que nós conhecemos. Agora, há dois elementos em que para mim é óbvia esta indispensabilidade da reinvenção dos museus, e é interessante porque no fundo as duas são postas em causa, não só nos tempos presentes, mas nestes tempos presentes de Covid, não é? É engraçado porque quer a Bárbara, quer tu, quer a Graça falaram um pouco nisso, uma parte como objetivo, outra parte também como reação ao que está a acontecer, mas se há duas coisas em que os museus têm que estar a atuar hoje de forma renovada, é na relação com as comunidades e no digital. Quer dizer, então no digital é assustador o que não existe e é assustador a falta de percepção relativamente à compreensão da missão dos museus nesta dinâmica, não é? Quer dizer, porque não se trata só de criar agora oportunidades, e o Covid por isso aqui é uma pressão muito interessante, não se trata de fazer bons websites e de criar, quer dizer, os museus neste momento não têm sequer capacidade, nem pensam, a maior parte deles, como é que preservam conteúdos digitais. Quer dizer, neste momento nós temos instalações então na área dos museus mais ligados às componentes artísticas, quer dizer, nós sabemos muito bem que temos hoje em dia conteúdos de produção artística que é de matriz digital. Quer dizer, os museus não conservam, não estão a pensar nisto, não há uma estratégia nem individual nem coletiva. Para mim, todo este universo do digital, da relação dos museus com o digital, é muito, muito relevante, e agora, quer dizer, o Covid está a pôr isto mesmo ali o dedo na ferida, e de facto vemos os museus que já pensaram nisto ou que têm alguma capacidade a reagir de formas incríveis, e os outros a fazê-lo de forma muito limitada, não é? Quer dizer, quase que põem fotografias tudo bem, é o que tem, é o que pode ser, não é? Mas eu acho que enfim, para mim, esta reflexão dos museus, muito mais do que intermediação, quer dizer, com uma missão muito específica até na capacidade de construir conhecimento, de envolver, de criar aqui uma pedagogia de valorização da cultura, quer dizer, são para mim também ferramentas privilegiadas, e se calhar eu aí até sou um bocadinho menos exigente do que as pessoas ligadas à museologia, porque convivo bem com as tentativas de expressões de pessoas que tentam chamar museu àquilo que não é museu. Mas eu já estou por tudo nestas coisas, desde que sirva para as pessoas irem visitar e respeitarem coleções e culturas, chamem museus ou quiserem, mas não podem depois dar-lhes certo tipo de categorias, mas de facto é isso, não é? Não estou a ver braços no ar. Nem braços no ar, nem mensagens. Nem mensagens. Eu tinha pedido à Leonor para me dispensar ao meio-dia, porque eu de facto tenho, mesmo em Covid, tenho aqui algumas coisas entre aulas e conferências que não consigo mesmo alterar, e tenho aqui mesmo um constrangimento, e portanto eu vou ter que pedir à Leonor desculpa, e à Graça e à Bárbara, mas sobretudo agradecer. Obrigada. Um belo debate seria colocarmos esta questão da indústria e do património e do digital em cima da mesa de forma mais, além dos arquivos da indústria que andamos a trabalhar, e agradecer muitíssimo por esta oportunidade. Obrigada. Obrigada. Nós, Obrigada. pela participação. Obrigada. E até breve. Obrigada. Muito obrigada a todos. Isto não quer dizer que não se evitem mais perguntas que tenham por aqui, ou sugestões, ou algumas ideias que queiram partilhar. Eu vejo aqui que a nossa Soraya também quer fazer um comentário. Passo a palavra. Queria só comentar, porque houve aqui uma questão relativamente à participação da sociedade. Eu acho que eu conheço melhor a realidade do Seixal e, portanto, lembro-me que, por exemplo, no Moinho de Maré de Corroios, graças à permanência do senhor que lá viveu durante muitos anos e que esteve a manter as MOS em funcionamento, foi possível manter o equipamento em funcionamento, não é? Quer dizer, a participação da sociedade tem a ver e o tema do património industrial escolhido para esta temática do e-commerce, que é o património partilhado, tem precisamente a ver com isto, é que o património industrial, muito dele ainda tem comunidade que está viva e que tem memórias e que consegue ainda permanecer nos locais, não é? Portanto, esta participação está visível em vários destes sítios. Por exemplo, na Fábrica da Pólvora,
também ainda está lá o senhor que mantém... Francisco. Esqueci-me dos nomes. Eu acho que o outro também do Minho era Francisco, não era, Graça? Não, Guilherme e Vítor e atualmente Meias. Senhor Guilherme, ora, isto é que é fantástico no património industrial, é que é possível. É possível porque as pessoas ainda existem, não é? E, portanto... Mas não duram para sempre. Não duram para sempre, mas há que aproveitar esta situação, esta realidade. E, portanto, se estão em funcionamento é porque alguém os manteve, não é? Porque senão ficam abandonados e daí a necessidade de uso. E, portanto, acho que é uma valência a aproveitar. E, portanto, pronto, é claro que há outras pessoas que ainda estão e que guardam memórias e há que recolhê-las e mantê-las. Isto é Exatamente. importante. Muito bem, então não havendo assim mais questões e sugestões, e até supondo que hoje em dia já estamos todos um pouco... Oh, Leonor, diz-me. posso? Sim. Desculpa, é que eu não sei onde é que se mete a mão no ar que ainda não encontrei. Visualmente também serve. Eu só para dar aqui um achega a esta questão dos museus se reinventarem ou não reinventarem durante esta época do Covid. Eu acho que isso também tem muito a ver com o facto das equipas dos museus não se reinventarem há muito tempo. Nós somos os mesmos, sei lá, eu pelo menos estou lá há 20 anos e depois de mim entrou para aí uma pessoa. E portanto nós somos equipas extremamente estagnadas, algumas, com hábitos, e isto vai levar um bocadinho, é óbvio que nós vamos ter que começar a pensar nos museus de outra forma. E na época do digital, se nós não fizermos bem, depois parece assim um bocadinho caseiro e assim um bocadinho, desculpem o termo, mas sarnoso, porque depois fica assim uma coisa que não se vê bem, não se ouve bem, não... mais vale a fotografia. Portanto, se calhar isto também tem que passar por reequacionar as tutelas, reequacionar orçamentos, para que os museus tenham possibilidade de aceder a novas ferramentas, equipas de filmagem, para não sermos nós a filmarmos a nós próprios a fazer visitas guiadas, e tudo isto tem que ser reequacionado. Portanto, eu acho que é todo um novo seminário, se calhar. O que é que pode fazer, porque de facto nós vamos continuar a ter estas equipas por muito tempo e portanto tem que se dar formação também a estas equipas nestas novas tecnologias que apareceram também agora. Não é fácil e muitos de nós estamos todos aí nos 50, 60, não é fácil. É verdade. Pronto, agora também não me sei calar, espera. Não era essa. É verdade, isto nós sempre que fazemos estas conferências acumulamos folhas e folhas de notas e portanto nós temos estado a gravar esta conferência e portanto ela vai estar disponível, portanto estejam atentos às redes sociais e enfim às newsletters dos centros de investigação onde partilharemos o link para quem quiser rever, já tivemos aí vários pedidos dos PowerPoints, mas quem quiser rever ou quem não tenha tido possibilidade de ver tudo até ao fim, poder também consultar. E também temos prevista a publicação destes resumos alargados das várias intervenções que tivemos ao longo do ciclo de seminários. Portanto, eu, as minhas colegas na organização, portanto, a Soraya Esni e a Renata Barbosa, vamos estar também a trabalhar enfim, colocar num documento organizado todos estes comentários e, enfim, sugestões que têm posto, de facto, do tema de hoje, do que era a musealização e também este envolvimento das comunidades, surgiram, enfim, linhas de pensamento e estratégias essenciais para nós, de facto, pensarmos isto mais à frente e continuarmos até o nosso ciclo de seminários ou pensarmos um novo ciclo totalmente diferente destas questões que aqui foram levantadas, mas de facto, enfim, destaco
este reconhecimento, não é, que os museus ainda têm cada vez mais um papel nesta construção do conhecimento, não é? Portanto, esta necessária reinvenção é também para se adaptarem, enfim, a uma sociedade que está sempre em mutação e, portanto, a participar nestas dinâmicas da sociedade. Enfim, hoje, como falámos, é o Covid, mas há muitas outras problemáticas que surgem, portanto, as deslocações, as migrações, estas outras comunidades, como inseri-las, etc. Portanto, há tanto para ter aí, e os museus são, de facto, creio eu, um sítio de excelência para o fazermos e pronto, e claro, fazê-lo em colaboração, lá está, com a academia, como também falámos, e também com estas, enfim, com outros poderes de gestão local e gestão central e, acima de tudo, como falámos hoje aqui, com as comunidades locais, que acho que é um tópico central, não é? Portanto, na responsabilidade partilhada de cuidar destes sítios, não é? Portanto, como também muito bem foi apontado, durante muito tempo, muito deste património industrial foi cuidado pela sociedade civil, que manteve como pôde, e, portanto, quando entra este conhecimento, enfim, chamamos-lhe especializado, não é? Porque é um tema já, enfim, também pode ser discutido, mas quando entramos que seja um aporte, não é? Para, de facto, crescer o impacto que o sítio pode ter para a comunidade local, para a comunidade científica e para uma série de outros públicos, incluindo o digital que hoje estão. Portanto, para além de falar desta necessidade também do património de se reinventar constantemente com cada geração, acho que foi um comentário muito pertinente, não é? De receber o título de património não é algo que fique para sempre e, portanto, se temos que nos reinventar, de facto, temos que fazer juntos e, enfim, promover estas discussões. E, portanto, não sei se as minhas colegas querem aportar algum comentário. Pronto, não sendo necessário nós cá só quero dizer que para lá e com Covid, provavelmente muito tempo, mas quando nos readaptarmos à partilha física, espero por vocês em todos os lugares, particularmente no Seixal e na Fábrica da Pólvora, que é um projeto em aberto ainda. Obrigada. A tal visita guiada, assim que pudermos, de facto, quando quiserem. Obrigada. Quando quiserem. Obrigada. De máscara, distanciados, podemos combinar daqui a uma ou 2 semanas. Espero que a gente se vá adaptando a conviver com o Covid antes de o superar ou de o dominar. Acho que vai acontecer. Essa adaptação que nós também temos que fazer, é verdade. Então está combinado, portanto em breve. Até lá, então nós vemo-nos na próxima quarta-feira, 6 de maio, às 10 horas, também numa plataforma Zoom e, portanto, teremos depois o link para continuarmos então as nossas conversas. Mas muito obrigada a todos pelos comentários, pela presença e enfim, por estas excelentes palestras. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos que vêm, muito obrigada. Obrigada, até breve. Obrigada. Uma chamada, eu posso... Sim, creio que estava aqui a nossa Esmeralda, estava a ter dificuldade em entrar, não era? Queria só fazer um desafio, e se poderia fazer ela essa distribuição, que o ICROMA está a fazer um inquérito para fazer a avaliação dos impactos no património móvel e imóvel, e particularmente em museus, devido à Covid-19. E, portanto, está a disseminar esse inquérito via link, e eu acho que seria muito importante também haver aqui uma boa resposta dos museus portugueses. Eu se calhar reencaminhava o mail para a Soraya e depois ele fazia a distribuição. Eu acho que seria muito importante para todos termos o resultado, digamos, a percepção. Até não sei se poderíamos, se calhar, Soraya, não sei se estás ainda ligada ou não, poderia o próprio ICOMOGAL fazer essa recolha para também termos uma avaliação, digamos, a nível nacional, antes de depois passarmos, digamos, todas essas respostas para Roma. Eu acho que seria bastante vantajoso, e já que está aqui um evento mais na área dos museus e da museologia, era bom, de facto, que todos nós pudéssemos opinar e percebermos de facto quais são as questões pertinentes que esta questão do Covid pôs particularmente para os museus. Sim, claro, Esmeralda, obrigada pela intervenção. De facto é uma coisa importantíssima. Portanto, eu de facto já recebi esse e-mail com o inquérito e já
enviei para partilha, mas reforças e bem, vamos enviar de novo para que não fique, para que chegue a todos, não é? Fazer chegar ao máximo possível de intervenientes e desta área dos museus. Obrigada, Esmeralda, vamos reforçar. Tá. Muito bem, com essa sugestão, Ok. obrigada. Parabéns a Continuamos. todos, beijinhos. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada.